em juízo. Portanto, não há um lastro probatório suficiente apto a gerar um decreto condenatório. E ainda, subsidiariamente, Excelência, pede o redimensionamento da reprimenda penal exagerada de mais de 31 anos imposta ao acusado, levando em consideração que foram tidas como circunstâncias desfavoráveis 4 vetores judiciais, né, a culpabilidade, motivo do crime, circunstâncias do crime e consequências, sob a mesma fundamentação genérica da gravidade e abstrato do delito. Feitas essas considerações, pede-se que o recurso ele seja conhecido e provido em sua integralidade. Muito obrigada, doutor Luiz Ricardo, parabenizo pela sustentação oral. Agora com a palavra a doutora Elizabeth. Senhora presidente desta Igreja Câmara Criminal, senhora desembargadora, senhor desembargador, desembargadora relatora, senhor juiz convocado e advogado que acabou de fazer a sustentação oral. A Procuradoria de Justiça, né, manifestou-se nos autos, as folhas 327 e 344. E, na ocasião, opinou pelo improvimento do recurso sobre os seguintes fundamentos. No que diz respeito à preliminar nulidade do processo ante a proibição de participação do réu foragido na audiência de instrução, a Procuradoria manifestou-se apontando que o magistrado indeferiu o pedido de participação do réu em audiência de instrução realizada por videoconferência, em razão de que o réu se encontrar foragido, existindo assim um mandado de prisão preventiva em seu desfavor. Como bem mencionou o juiz Acual, sua decisão restou fundamentada em posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, à época, acerca da matéria. Nessa senda, cumpre ressaltar que o referido posicionamento da Corte Superior de Justiça, pela proibição da participação de réu foragido em audiência por videoconferência, ainda permanece vigente, de forma majoritária, posição essa pela qual nos filiamos. Preliminar de inépcia da peça acusatória. A denúncia foi elaborada contendo os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e indicado de forma satisfatória a descrição do fato, em tese criminoso, de sorte a permitir o direito de ampla defesa do denunciado, encontrando-se consistente e calcada em sólidos fundamentos fáticos e jurídicos. Quanto à indicação do momento em que os crimes ocorreram, observa que a peça acusatória indica um intervalo de tempo em que teriam ocorrido, considerando ainda se tratar de delitos perpetrados em continuidade delitiva. Logo, não houve qualquer cerceamento de defesa ou empecilho ao exercício da ampla defesa e contraditório. No tocante à absolução do réu por ausência de provas, a Procuradoria assim manifestou: se a materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a persecução processual. E o relatório de escuta especializada realizada com as vítimas, com as três vítimas, através da equipe do CREAS, descreve os abusos sexuais sofridos pelas ofendidas. Quando ouvidas em juízo, as vítimas confirmaram suas declarações constantes no relatório realizado pela equipe do CREAS. O certo é que a simples negativa de autoria, quando afrontosa a demais provas produzidas e acompanhadas de elementos que a fortaleçam, desautoriza a absolução do réu. No caso em tela, restou comprovado que o acusado praticou por diversas vezes, durante anos, atos libidinosos contra suas três sobrinhas, todas menores de idade, conforme acervo probatório. O acusado costumava acariciar as vítimas e tocar em suas partes íntimas com a intenção de satisfazer seu desejo sexual, geralmente quando as levava para andar de motocicleta. Assim, resta assente
que o magistrado de piso se fundou em provas hábeis e suficientes para fundamentar a condenação do réu, não merecendo acolhido o pleito de absolvição. No tocante à pena base, em seu patamar mínimo, que a defesa propugna, da análise da sentença, verifica-se que o magistrado singular, ao valorar as circunstâncias judiciais, considerou desfavoráveis ao apelante a culpabilidade, os motivos do crime, as circunstâncias e consequências do delito, de modo que considerações feitas pelo julgador se mostram devidamente fundamentadas, elevando a pena base de forma razoável e mais benéfica ao réu em apenas 1 ano, 8 meses e 28 dias, acima do mínimo legal, fixando em 9 anos, 8 meses e 28 dias de reclusão para cada um dos 3 crimes de estupro de vulnerável. Com efeito, quanto à culpabilidade, o magistrado considerou uma maior reprovabilidade da conduta pelo fato do réu ter violado a dignidade sexual de 3 crianças, as quais são irmãs, além de sobrinhas da esposa dele, do acusado. Em relação aos motivos do crime, entendeu o magistrado que o acusado, prevalecendo das relações familiares que tinham com as vítimas e aproveitando a vulnerabilidade delas, agiu com a finalidade de satisfazer a sua própria lasciva. Sobre as circunstâncias do crime, considerou que o réu praticava os atos libidinosos quando as vítimas estavam na residência dele, bem quando as levavam de moto para algum lugar, o que retrata com a maior gravidade do modus operandi empregado na prática dos delitos. Por sua vez, quanto às consequências do crime, o julgador considerou uma maior intensidade de danos causados à vítima em razão do desenvolvimento incompleto das ofendidas e os reflexos da ação delitiva na formação delas. E no tocante, por último, à exclusão de continuidade delitiva, o acervo probatório colacionado nos autos atestou que os atos libidinosos praticados pelo acusado contra suas 3 sobrinhas, menores de idade, foram praticados de forma reiterada durante anos. Comprovou-se ainda que o réu se utilizava do mesmo modus operandi com as vítimas, praticando os atos libidinosos dentro da sua própria residência, bem quando as levava de moto para algum lugar. Os abusos sexuais se davam por meio de carícia nos corpos da ofendida, além de toques em suas partes íntimas. Assim, mesmo tendo ouvido com atenção as ponderações do ilustre advogado, quando procurou diligentemente demonstrar as possibilidades de procedência do recurso apresentado, não há como acolher, em todos os termos, o posicionamento que a procura. Só se tem como acolher o posicionamento do Procurador de Justiça Francisco Nildo Facenda de Abreu, quando emitiu em sua manifestação nos autos, pela conclusão do sentido do conhecimento e do improvimento do recurso. É como manifesto, Excelência. Muito obrigada, doutora Elizabeth. Com a palavra, nobre desembargadora. Obrigada. Senhora presidente, eu estou suspendendo esse julgamento e estou pedindo vista. Pois não, desembargadora. Desembargadora, agora dando sequência é o 4.24, né? Apelação, Sim. sequência 308669 de 75 de 2018, da sua relatoria, Sim, né? A mesa. Então, esse mesa. anterior já foi deferido o pedido de vista. Já foi deferido, já foi deferido. julgamento. Okay. Foi deferido Obrigada. o pedido de vista. Só o Desembargadora Andréa, qual é o próximo, por favor? É o sequência de 308669, dígito 75, 2018. O apelante é o Ministério Público. O apelante ao Ministério Público. É o 4.24, é isso? 4.24. Certo. Então, Eu acho apelante ao Ministério Público. Apelante ao Ministério Público, advogado do É. Carlos Eduardo Ravete Barbosa. Se encontra em sala?
Ele estava em sala? Estava. Perguntando pelo julgamento. Né? Só se ele tiver com outro nome, né? É o 6975, né? É. 975. Então Vamos deixar para o final É, daqui? da chamada. Segunda chamada. Tá. 4.25, apelação número 00-108-22 de 52/2020. Apelante Antônio Ivan de Souza. Advogado Ismael Pedrosa Machado. Relatoria da desembargadora Marluz de Araújo Bezerra. Está em mesa? Está em mesa. Doutor Ismael Pedrosa Machado está em sala? Sim, excelência. Eu indago o doutor Ismael e a doutora Elizabeth se deseja a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Não, excelência, eu dispenso. Doutor Ismael, o senhor tem um prazo regimental de 15 minutos. O senhor está com a palavra. Muito obrigado. Excelentíssima desembargadora, doutora Andréa Mendes Bezerra, presidente dessa Câmara. Excelentíssimo doutor Henrique Jorge Holanda. Excelentíssima Ângela Tereza Godin, doutora Ângela Tereza Godin. Excelentíssimo juiz convocado, doutor Cícero Peixoto. Não menos importante, a doutora procuradora Elizabeth Maria Almeida Oliveira. Saúdo os demais servidores deste egrégio tribunal, nobres colegas da seara particular e pública, na Defensoria, com o doutor Caetano Lima. Deus abençoe a todos. Irei iniciar a minha sustentação. O corpo dessa apelação, tem na primazia do princípio do indúbio pro réu. Mas antes de adentrar o mérito da apelação, acho importante ressaltar uns pontos fáticos do processo embrionário lá da comarca de Boa Viagem. Houve uma denúncia de 6 réus, ofertada pelo Ministério Público, obviamente, onde requeria a condenação no artigo 288 e no 157 para crescer do latrocínio. Todavia, quando da sentença condenatória, o juízo, a qual absolveu justamente arguindo o princípio do indúbio pro réu, no que tange à formação de quadrilha, à associação criminosa 288. Permanecendo, todavia, no que tange ao crime de latrocínio. E aí onde a apelação ora guerreia a sentença monocrática. O juízo, para fundamentar sua sentença condenatória, ele trouxe à baila três depoimentos em si. De um policial, da esposa da vítima e de um dos corréus, chamado Antônio Alcione de Souza Tavares. Todavia, o depoimento dos policiais, excelência, apenas dão conta do que o Alcione falou para eles na delegacia. E aí, trazendo o depoimento do próprio Alcione, isso nas folhas 298 e 299, ele assim retrata Ibis Idem, que nega todo o teor do seu depoimento prestado em polícia, no dia 23 de 3 de 2009, que assinou tal depoimento mediante coação, que apontou naquela ocasião e teve o seu, que apanhou naquela ocasião, e teve o seu rosto ferido, que são falsas as acusações feitas contra a sua pessoa nesses autos. Este é o depoimento do Antônio Alcione, que é usado na sentença condenatória do juiz Acora Guerreada. A esposa da vítima, o que ela relata? Que não sabe identificar se o réu Raimundo Boré, que é outro réu desse processo, era um dos 3 elementos que ingressou na casa naquela noite do crime. Que conhece a pessoa de Raimundo Boré há muito tempo, que os 3 elementos que ingressaram em sua residência estavam vestidos de touca, que mesmo visualizando individualmente cada um dos 3 primeiros acusados, a declarante não é capaz de confirmar se algum deles tomou parte da execução do crime no latrocínio, a qual teve como vítima fatal o seu marido.
esse depoimento repousa as folhas 282 e 283. Por que eu citei os três depoimentos? Que são eles que dão fundamentação para a sentença condenatória à qual. Corroborado a esse entendimento apelatório, Excelência, trago também à baila as alegações finais e contra-razões recursais do Ministério Público da comarca de Boa Viagem, onde o mesmo também pede absolvição por falta de prova. Isso mesmo, o Ministério Público da comarca de Boa Viagem percebeu que não tem prova robusta, substancial, para uma sentença condenatória e requereu a absolvição do apelante. E aí, como ele foi muito cirúrgico, eu vou só ler um trecho das suas alegações, onde ele traz com primazia o que nós estamos aqui a sustentar. No entanto, a autoria do crime, isso está nas alegações, as folhas 701, 706, como também pode ser corroborado nas contrarrazões, na página 832. No entanto, a autoria do crime não resta demonstrada, uma vez que os depoimentos contidos na instrução processual não foram capazes de ratificar a prova colhida extrajudicialmente. Isso são palavras do próprio Ministério Público. E aí ele traz 4 depoimentos, em síntese. Francisco Gervásio Farias de Araújo, onde... desculpa, alguém falou? Não, né? Confirma ter sabido da participação de seu filho menor de idade, tendo este lhe dito na época que teria sido induzido pelos demais envolvidos maiores de idade, que quando do acontecido, seu filho ficou de lado de fora da residência da vítima. A mais que isso, que seu filho andava com o réu Léo Johnny Pereira de Araújo, outro corréu, e que neste participou do crime, porém, sem qualquer detalhe do grau de sua participação. Não há, e aí há um relato promotor, não há qualquer menção sobre o Antônio Ivan de Souza. Segundo a testemunha, José Félix mencionou. Isso é testemunho de acusação, Excelência. Mencionou em seu depoimento apenas a relação de proximidade com o réu Raimundo Soares Queiroz, vulgo Boré, tendo sabido do crime por terceiro sem qualquer informação relevante. Quanto ao Francisco Edivaldo Pereira de Araújo, outro testemunho, tio do réu Léo Jones, aduziu que soube do crime por terceiro e que seu sobrinho estaria envolvido, nada mais. E aí ele conclui, na análise, no caso em análise, as provas materiais e os indícios que apontavam em tese a prática dos crimes praticados pelos acusados não se confirmaram por meio da instrução, em que pese algumas versões colidam no sentido de indicar que o acusado Léo Jones Pereira de Araújo tenha tido participação no crime, os elementos trazidos nas versões são precários até para indicar se efetivamente houver a sua participação. E aí ele conclui com o cliente apelante. O envolvimento de Antônio Ivan de Souza é ainda mais raso, não havendo sequer menções de seu nome nas testemunhas que foram ouvidas. Além disso, os depoimentos dos demais acusados envolvidos no processo de desmembramento, porque houve um desmembramento processual, derivado de contradições e negativas acerca da autoria. Ora, Excelência, o próprio Ministério Público que acompanhou a instrução processual, ele está lá, inclusive o que as testemunhas estão falando, não somente na letra fria do que está transcrito no processo, mas sentindo o que a testemunha está falando lá em loco, no momento da audiência. E ele sentiu que não existe fundamento para um decreto, para uma sentença condenatória. Porque a sentença condenatória, obviamente, ela não há necessidade somente de indícios de autoria, mas provas robustas da autoria e materialidade, o que neste caso padece, o que neste caso não se verifica. Com base neste argumento, Excelência, inclusive corroborando o entendimento ministerial ACO, é que a defesa do Antônio Ivan vem requerer sua absolvição por falta de prova. É o que requer, e desde já agradeço a esta Câmara a oportunidade de sustentação oral. Muito obrigada, doutor. Parabenizo pela sustentação oral. Com a palavra, nobre procuradora. Senhora presidente desta grande Câmara, senhoras desembargadoras, senhor desembargador relator, senhora desembargadora relatora, senhor juiz revisor,
senhor advogado que acabou de fazer a sustentação oral da apelação em julgamento. A Procuradoria de Justiça manifestou sobre as razões recursais às folhas 838 e 846 dos autos, opinando ao final pelo conhecimento parcial e na parte cognoscível pelo improvimento do recurso. Assim, excelências, mesmo diante das argumentações do ilustre advogado, ratifico a manifestação da procuradora Vera Lúcia de Carvalho Brandão, no sentido do conhecimento parcial e na parte cognoscível pelo improvimento do recurso. É como manifesto. Muito obrigada, doutora Elizabeth. Com a palavra, a desembargadora Marlúcia. Senhora presidente, esse é mais um processo que eu quero suspender o julgamento e estou pedindo vista. Tá certo. Pois não, defiro o pedido, desembargadora. Diz a excelência, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, tá? Amém. Dando sequência, 4.55, apelação 051 49 25 dígito 16 2011. Apelante apelado Jean Sidney de Oliveira Silva. Advogada Ana Beatriz Barro de Siqueira. Assistente, né? Que pediu assim. Assistente, né? Da apelação. Ana Beatriz, não é isso? Ana Beatriz Barros de Siqueira. É relator da relatoria do desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira. Está em mesa, desembargador? A doutora Ana Beatriz se encontra em sala? Não está em sala? Então, vamos dar continuidade, né? 4.72. Apelação, sequência 30, 19, 33, dígito 8, 2018. Apelante, Raul Romeiro Pinto Teodósio e apelante José Igor Lopes Araújo. Advogado é o Tibério, né? É o 4.72, é da minha relatoria. É o advogado Tibério Maciel Carvalho. Da minha relatoria, o doutor Tibério se encontra em sala? Presente. Eu indago o doutor Tibério e a doutora Elizabeth se desejam a leitura do relatório. Eu dispenso, excelência. Dispensa. Doutor Tibério, o senhor tem um prazo regimental de 15 minutos, o senhor está com a palavra. Eminente presidente, relator do presente feito, desembargadora Andréa Mendes, os demais desembargadores, doutora Ângela, doutora Marlúcia, doutor Henrique Holanda, doutor Cid Peixoto, representante do Ministério Público, Elizabeth Almeida, servidores da Justiça, advogados aqui presentes, público em geral. Vem respeitosamente essa egrégia Câmara Criminal sustentar em favor de José Igor, a apelação em favor de José Igor. Trata-se de um caso em que a justiça deve prevalecer, corrigindo uma correção injusta que recaiu sobre um inocente. No dia 14 de julho de 2018, uma guarnição da Polícia Militar, juntamente com a Guarda Municipal do Eusébio, realizava uma blitz rotineira e durante a abordagem foram constatados 2 ocupantes, sendo Raul Romero, o outro apelante, e o José Igor, na qual a defesa vem fazendo, que seria o condutor do veículo. Durante a revista pessoal, foi encontrado, juntamente com Raul Romero, munições não deflagradas e de calibre 38 e uma arma de numeração raspada, bem como um colete balística. Na fase tanto de inquérito como na fase judicial, Raul Romero assumiu, desde o primeiro momento, a propriedade exclusiva da arma, das munições e do colete. Bem como, não há destaque, mas que teria sido foragido há 2 meses do presídio de Itaitinga, né? Excelência a destacar que, consoante o José Igor, né, ele realizava uma corrida
contratada pelo Raul Romero, de Messejana ao bairro de Autódromo, no valor de R$ 30, e que o mesmo era só motorista de aplicativo, Uber, né? Na qual estava desempenhando suas funções. Ele não tinha qualquer conhecimento da existência dos ilícitos encontrados no veículo, né? A defesa destaca que José Ico é um homem honesto, trabalhador, tem sua residência fixa e estava utilizando o veículo de sua mãe para trabalhar como motorista de aplicativo. E nessa revista pessoal, nada foi encontrado com José Igor. Mesmo isso relatado pelos policiais, que nada foi encontrado em sua posse, né? Senhores embargadores, a condenação de José Igor baseia-se unicamente em presunção errônea, que o condutor do veículo deve necessariamente ter conhecimento sobre os objetos presentes no carro. Essa presunção não se encontra suporte nos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência. Não há nos autos provas materiais que vinculem José Igor aos itens apreendidos. A única ligação de José Igor e aos itens apreendidos é estar dirigindo o veículo no momento da abordagem, e que por si só não seria suficiente à sua condenação. Desta forma, a defesa vem requerer a revisão da sentença e que a condenação é injusta, carece de fundamentos legais e probatórios. Rogamos a essa justiça. Muito obrigado, excelência. Obrigada, doutor. Com a palavra, a procuradora, doutora Elizabeth. Senhora presidente e relatora do feito exame, senhoras desembargadoras, senhor juiz convocado, senhor advogado que acabou de fazer a sustentação oral, senhoras e senhores servidores demais presentes. Trata-se de apelações criminais interpostas por Raul Romero Pinto Teodósio e José Igor Lopes Araújo, cujo advogado acabou de fazer a sustentação, contra a sentença de folhas 268, que os condenou pela prática de crime de organização criminosa majorada, porte ilegal de armas de fogo com numeração raspada e receptação, tipificados no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, de 2013, artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei 10.826 e artigo 180 do Código Penal, tendo sido estabelecido para o primeiro réu uma pena de 14 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, mais 310 dias de multa, e para o segundo, uma pena de 12 anos, 3 meses de reclusão e mais 220 dias de multas, ambos em regime inicialmente fechado. A Procuradoria de Justiça, ao examinar esse processo, manifestou-se às folhas 366 e 381, opinando ao final pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, após um exame minudente dos autos. Assim, excelências, mesmo tendo ouvido com atenção as ponderações do ilustre advogado, quando procurou diligentemente demonstrar a possibilidade de procedência do recurso apresentado, no entanto, acolhe em todos os termos o posicionamento que a Procuradora de Justiça Vera Lúcia de Carvalho Brandão emitiu em manifestação dos autos, para concluir no sentido do conhecimento e do improvimento do recurso. É como me manifesto, excelência. Muito obrigada, doutora Elizabeth. Eu vou aqui ler a proposta de emenda sem a verbetação. Em suas razões recursais, a defesa do réu Raul Romero Pinto Teodósio pugna pela absolvição do acusado da prática do crime do artigo 2º da Lei 12.850/2013 e, alternativamente, a fixação da pena no mínimo legal. Por sua vez, o apelante José Igor Lopes Araújo requer a absolvição dos crimes imputados e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal com readequação do regime inicial. Roga ainda pelo reconhecimento da gratuidade da justiça. De saída, não se conhece o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pelo apelante José Igor Lopes Araújo,
porquanto tal matéria conforme entendimento jurisprudencial e de competência do juiz da execução penal. Da análise do contexto fático, policiais militares realizavam blitz em parceria com a Guarda Municipal do Eusébio, no momento em que decidiram para abordar o veículo Fiat Uno, placa ORY 9375, em que estava Raul Romeiro Pinto Teodósio e José Igor Lopes Araújo, ora apelantes. Posteriormente, ao realizarem revista pessoal, os agentes públicos localizaram 6 munições de calibre 38 não deflagradas, com Raul Romeiro Pinto Teodósio, e ainda um revólver Taurus de numeração raspada, calibre 38, além de 12 munições calibre 38. Nesta oportunidade, os acusados confessaram serem faccionados à organização criminosa Guardiões do Estado, GDE, e que estariam em direção ao bairro Guaribas, Eusébio, para atentarem contra a vida de Neguinho da Burra. Diferentemente do que alegam as defesas, os elementos de convicção colhidos, como bem pontuou o juiz de origem, são plenamente aptos para reconhecer que os horas recorrentes integram um grupo criminoso denominado Guardiões do Estado. Chega-se a tal conclusão do conjunto dos elementos colhidos, a saber, o depoimento das testemunhas, dando conta de que os acusados estavam na posse de armas e colete balístico, porque estavam se dirigindo a um determinado local para ceifar a vida de desafeto seu da facção Comando Vermelho. Tais declarações, quando somada à confissão extrajudicial do recorrente Raul Romeiro Pinto Teodósio, tornam duvidosa a conclusão de que os recorrentes de fato são integrantes do grupo criminoso Guardiões do Estado. Desse modo, é possível inferir que o juiz de certeza necessário que os recorrentes estavam associados aos demais integrantes da organização criminosa Guardiões do Estado, pois agiu na companhia de outros agentes e no interesse do grupo criminoso, com o fito de ceifar a vida do integrante da facção rival. Essa associação, pelo que se infere das provas, não se deu de forma isolada e eventual, pois, como já dito, o recorrente Raul Romeiro Pinto Teodósio informou que era integrante de tal grupo. Ademais, há que se reconhecer que a referida organização criminosa emprega arma de fogo para atingir seus objetivos. Tanto é que, no caso em análise, o recorrente, atuando em favor da organização criminosa, empregou arma de fogo para constranger a vítima. Deve incidir, portanto, a causa de aumento da pena, parágrafo 2º do artigo 2 da Lei 12.850 de 2003. No que se refere ao pedido de absolvição do crime do artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei 10.826 de 2003, tem que a materialidade restou comprovada através do auto de apresentação e apreensão, página 11, o qual demonstra que foram apreendidos revólver calibre 38 de marca Taurus, com numeração raspada, acompanhado de 18 munições calibre 38. Analisando detidamente o acervo probatório, verifica-se que a versão dos acusados se encontra isolada dos autos, vez que os elementos de convicção e as provas produzidas em juízo foram uníssonos em constatar que foram apreendidos revólver calibre 38 de marca Taurus, com numeração raspada, acompanhado de 18 munições calibre 38 com os acusados. Destaque-se que o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é crime de perigo abstrato ou de mera conduta, sendo prescindível a comprovação de lesividade da arma, bem como a constatação de seu efetivo municiamento, ressaltando-se ainda que nem mesmo a ausência de exame pericial afasta a configuração do referido delito. Em relação ao crime de receptação, analisar os autos, verifique-se que foi apreendido em poder do órgão recorrente o revólver calibre 38 de marca Taurus, com numeração raspada, acompanhado de 18 munições calibre 38, sem que haja nenhuma informação de que a referida arma tem registro de furto ou roubo de algum outro delito. Nesse sentido, à luz do que dispõe o artigo 180 do Código Penal e o artigo 156 do Código de Processo Penal, a necessidade de prova da existência de crime antecedente sob a consequência de reconhecimento da tipicidade da conduta, visto não ser possível presumir que a arma apreendida teve origem criminosa. Nesse contexto, não tendo nos autos qualquer elemento de convicção que dê conta de que a arma apreendida em poder dos acusados foi ativamente objeto de crime, pois, repito, não há informação de que ela tenha sido furtada, roubada, vendida, no exercício de atividade comercial objeto de outro crime, impôs o reconhecimento da tipicidade da conduta, em razão da regra de julgamento decorrente do princípio indúbio pro réu. Em relação à negativação da vetorial culpabilidade, no caso em análise, percebe-se que o vetor extrapolou o tipo penal, devendo ser negativado em relação aos acusados, vez que utilizado fundamentação idônea pelo juiz de origem.
Quanto ao fundamento para valorar negativamente a vetorial das circunstâncias do crime de integrar em organização criminosa, entendo que o juiz de origem se valeu de fundamentos adequados e que revela idôneos para recrudescer a pena base, pois a associação à organização criminosa com ramificação em boa parte dos municípios do Ceará, a qual se destina para a prática de vários tipos de condutas criminosas, das mais graves, como homicídios e roubos, aliada ao tráfico organizado e ao tráfico de drogas, é que circunstâncias revelam maior periculosidade e, por isso, justifica o aumento da pena base. Em relação às consequências do crime, tenho que a justificativa de que a expansão da organização criminosa, incrementando o aumento da violência da região, não se mostra suficiente para exasperar a pena base, vez que é genérica e abstrata, devendo, portanto, ser neutralizada. Não obstante o reconhecimento de tal majorante, tenha-se dado de forma devida, vislumbre que o juiz de origem não indicou circunstâncias aptas a aplicar majorante em seu patamar máximo, pois se limitou a indicar que a GDE é a organização criminosa fortemente armada, inclusive com armas de guerra, sem consignar outros elementos aptos à fixação da majorante no patamar máximo previsto em lei, o que se revela inidôneo. Assim, como a fundamentação não evidencia a necessidade de recrudescimento da pena no patamar máximo previsto em lei, acolho o pedido da defesa, fixo o patamar de aumento relativo ao parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, em 1/6 da pena. Recurso do réu José Igor Lopes Araújo, parcialmente conhecido na extensão parcialmente provido. Recurso do réu Raul Romero Pinto Teodósio, conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. É como voto. Como vota a desembargadora Ângela? Muito grata, excelência. Acompanho o seu voto na integralidade, à exceção do que eu já me manifestei no chat com vossa excelência, aos itens 12 e 13, no que se refere à absolvição do delito de receptação. Eu tenho entendido que, no que diz respeito às armas de fogo, diante da necessidade de todo um procedimento para aquisição, a origem lícita é quem deve ser demonstrada. Já juntei julgados, já debatemos isso. E nesse caso específico, há um descrime que torna ainda mais forte esse meu raciocínio, porque a arma estava com numeração raspada, né? O que, de certa forma, reforça que ela não está totalmente fora do padrão, né? Então, só que eu gostaria de consignar, até para manter coerência com os meus posicionamentos. Sim, pois não. Como vota, o doutor Cid? Excelência, Futuro. Tá perto. Eu, hein? Como já disse em votos anteriores, eu até tinha me inclinado com um pouco do pensamento da desembargadora Ângela, até por entender que a arma teria essas características, mas para tratar de um pensamento uníssono, como entende a Câmara na sua maioria, eu resolvo adotar a postura do crime antecedente e comungo inteiramente com o pensamento e acompanho Vossa Excelência. Tá certo, obrigada. A turma, por maioria de votos, sem conhecer dos recursos, para dar-lhe parcial provimento nos termos. Tá certo, obrigada. No parcial provimento, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora, vencida a divergência lançada verbalmente pela desembargadora Ângela, Teresa Gondim Carneiro Chaves, pela manutenção do crime de receptação do caso concreto da mercancia. Dando sequência, 4.89, apelação 073, 79, 81, dígito 89, 2014. Apelante. É minha. Apelante Marciliano Gomes da Silva. É o último, 737. Advogado Bruno Cerqueira Domingos. 4.89. 8189, né? O advogado é o Bruno Cerqueira, doutor Bruno Cerqueira Domingos. É isso? Doutor Bruno se encontra em... Desembargadora Ângela está em mesa? Sim, excelência. O doutor Bruno se encontra em sala? Doutor Bruno? Doutor Bruno, tira Doutor Bruno, áudio, não estamos seu te áudio. ouvindo. Eu creio que seja o
Excelência, tira o fone de ouvido. Pode ser o fone de ouvido. Doutor Bruno, retira o seu fone de ouvido. Pode ser o fone de ouvido. Não estamos te ouvindo. Doutor Bruno? Ele não tirou o fone de ouvido. Não estamos te ouvindo. Hein, doutor Wellington? A Defensoria também vai fazer a sustentação oral do Marceliano, que, pelo que consta aqui, né, que eu tenho, seriam 2 defesas orais. Não, Excelência, a Defensoria ela não solicitou. Não, né? Então, é só o Bruno, né? Isso. Que é advogado do Josemar, não é isso? Excelência. Doutor Bruno, retorno a gente passar para os demais, né? Sim, pois não. Inclusive, Alô, Excelência? Sim. Sim, eu estava pelo computador, agora eu estou pelo telefone. Sim. Certo. Posso começar? Não, só um minuto. Você deseja a leitura, doutora Elizabeth? Doutor Bruno, você deseja a leitura do relatório? Não, eu dispenso, Excelência. Doutor Bruno, o senhor tem um prazo regimental de 15 minutos. O senhor está com a palavra. Tá certo. Primeiramente, eu gostaria de desejar uma boa tarde aos excelentíssimos desembargadores, componentes da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, ao magistrado Dr. Cid Peixoto do Amaral Neto, relator e revisor deste processo, respectivamente, desembargadora Andréa Mendes Bezerra Delfino, presidente desta Câmara, desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra, desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira. Gostaria também de desejar uma boa tarde aos demais presentes, doutora Elizabeth, procuradora de Justiça, defensores públicos, colegas advogados, ao doutor Wellington Lobo e demais servidores. Pois bem, hoje eu vim aqui, excelências, para expor as razões de inconformismo manifestada no recurso de apelação, processo de origem números 073, 7981, 89-2014, 8060001, interposto contra a decisão da Terceira Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, que condenou os acusados José Marmota da Silva, ora representado neste recurso, e Marciliano Gomes da Silva, as penas de 11 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão e 22 anos de reclusão, respectivamente, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado. Em sede recursal, meritíssimo, busca-se a anulação da sessão do júri, realizada no dia 3 de abril de 2024, e a realização de um novo júri, ou em face da falta de provas concretas da prática do delito, o reconhecimento da absolvição do apelante de ofício. O recurso está alicerçado em 2 aspectos. Preliminarmente, nos termos do artigo 593, inciso 3, a linha A do Código de Processo Penal, de respeito quanto à nulidade ocorrer posterior à audiência de pronúncia, qual fundamenta-se em razão da falta de oitivo de testemunho arrolado pelo Ministério Público, com cláusula de imprescindibilidade, bem como pelo fato de não ter sido também, durante a sessão plenária, ouvida qualquer testemunha,
as quais haviam anteriormente sido ouvidas durante a instrução processual, tanto em sede policial quanto em sede de audiência de pronúncia, cuja ausência em plenário violou a completude probatória estabelecida através do princípio de devido processo legal e da ampla defesa. No mérito, impugna essa decisão condenatória com base no artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal, que diz respeito quando a decisão do jurado for manifestamente contrária às provas colhidas durante a instrução processual, já que os testemunhos de acusação e audiência de pronúncia não apontam os réus como os reais executores da vítima. Exposto isso, excelência, vamos a um breve resumo dos fatos para melhor compreensão da lide. No dia 25 de outubro de 2008, Wagner de Souza Brito foi vítima de crime de homicídio qualificado por volta das 19 horas, na Rua da Óleo, 357, bairro Papicu, Fortaleza, Ceará, tendo inicialmente como suspeitos de delito as pessoas de Marciliano Gomes da Silva, vulgo Gugu, José Marmota da Silva, vulgo Nem, o ora representado, e Francisco Rafael da Conceição Araújo, vulgo Rafael. Este último ressalta as qualificadas folhas 30 dos autos. Posteriormente, em 14 de maio de 2014, ou seja, quase 6 anos, restaram denunciados pelo Ministério Público, em curso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4, acumulado com o artigo 29 do Código Penal Brasileiro, somente os dois primeiros acusados, Marciliano e Josemar. O terceiro elemento, Rafael, nunca foi localizado e ouvido pela polícia. Os réus Marciliano e Josemar, ao ser ouvidos em sede policial e judicial, negaram a autoria delitiva do crime, no entanto, reconheceram horas antes do óbito da vítima, por volta das 17 horas da tarde, ter tido um desentendimento com este, onde Marciliano e Rafael teriam agredido a vítima e Josemar chegado para apartar a briga, a confusão. No momento que, posteriormente, se retiraram do local, Marciliano se dirigindo à sua residência, que fica na mesma rua do óbito da vítima, e Josemar ao bairro do Conjunto Palmeiras, que fica a quilômetros de distância do local. Após o regular andamento processual, a realização de audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público, Antônio Duarte Brito, genitor da vítima, Geisiane Barbosa dos Santos, companheira da vítima, e Liliane Ribeira Rodrigues, vizinha da vítima, os réus restaram pronunciados ao júri popular e, mais tarde, sentenciados ao júri as penas anteriormente discutidas. Como falado, excelências, as razões preliminares para anulação da audiência do júri fundamentam-se pela falta de oitiva testemunhal, arrolado pelo Ministério Público, em caráter de impressibilidade, quem seja a testemunha Antônio Duarte Brito, pai da vítima, e outras, ouvidas durante a fase inquisitorial e na audiência de pronúncia, cuja em sessão plenária prejudicou a defesa do apelante, arrestando a soberania dos veredictos comprometida pela incompletude probatória, considerando que a ausência total de testemunhas para serem indagados pela acusação e defesa são essenciais para a formação de uma opinião esclarecida pelos jurados, de modo que a sessão plenária restou conduzida somente através de termos de inquérito e vida pregressa dos acusados. As testemunhas, nobres embargadores, como sabes, são peças fundamentais para fornecer informações cruciais ao caso. A ausência total de testemunhas em julgamento do júri viola os princípios do devido processo legal da ampla defesa garantido pela Constituição. Os jurados, excelência, precisam ouvir diferentes perspectivas e evidência para tomar uma decisão fundamentada, não apenas baseada em provas documentais e saída do inquérito policial, onde não há contraditório, nem se basear por antecedentes criminais. Em audiência de pronúncia, as testemunhas de acusação, mais que se contradisseram sobre os fatos expostos no inquérito policial. Se as testemunhas tivessem sido ouvidas em plenário, nos debates entre a acusação e a defesa, teria ficado demonstrada a improcedência da acusação proposta pelo Ministério Público, resultando indiscutivelmente na absolvição dos acusados pelo júri. A defesa do apelante, excelência, à época do júri, não foi representada por esse causídico, mas pela Defensoria Pública. Não pôde contestar as alegações da acusação de forma plena e eficaz, devido à ausência de testemunhos em plenário que impediu a defesa de apresentar argumentos convincentes aos jurados. Trago aqui, excelência, as palavras do próprio defensor público, Dr. Átila de Holanda Bezerra, que apresentou o apelante no plenário, passando o assunto, quanto ao assunto em discussão, exarado nos seus termos de apelação, 429 e 431. Abro aspas. O acusador requeriu, na oportunidade ditada pelo artigo 420 do CPP, a ouvida em caráter de imprescindibilidade do reconhecedor, Antônio Duarte Brito, que, de forma inteiramente injustificável, teve a sua oitiva dispensada. Muito embora não regularmente intimado, compareceu de forma espontânea ao julgamento,
como se pode observar da ata da sessão do júri de folhas 382 e 383, numa demonstração consciente que a prova apurada ao longo da instrução processual não era conclusiva em relação à autoria delitiva, já que o declarante estava presente e seria a única pessoa que veio presenciar os fatos, muito podendo esclarecer na busca da verdade real e processual válidos, pois quando o Código de Processo Penal previu a existência da cláusula de improcedibilidade, quando da indicação de testemunhas para autiva em sessão plenária, sua intenção pareceu ser a de incrementar na condição desse tipo de prova, permitindo à parte graduar a relevância de quem será ouvido, criando assim mecanismo para garantir ao menos meios mais eficazes de viabilização da inquirição, fazendo o conselho de sentença mais humilde e não passe a julgar os antecedentes criminais das pessoas que não se encontram dentre as suas atribuições. Abre aspas novamente, é preciso ser dito que a testemunha não foi arrolada pela defesa, mas sim pelo órgão acusador, que tudo pode, mesmo em detrimento das regras estabelecidas pela lei adjetiva ao processo penal, e os julgadores do fato se regem pela manifestação de sua vontade, o que, convenhamos, é lamentável. Excelência, diante do discutido, trouxe julgados, leio alguns julgados do Tribunal do Estado de Goiás, ano 2017, leio a emenda. Apelação criminal, crime de homicídio qualificado, consumado, tentado, nulidade posterior à pronúncia, ciência da parte acerca da não localização da testemunha arrolada como imprescindível às vésperas do julgamento, prejuízo demonstrado, cassação, renovação da sessão popular. Demonstrada a relevância do depoimento da testemunha, gravada com cláusula de impossibilidade, a qual presenciou todo o desenrolar dos fatos e tendo o representante ministerial tomado ciência da sua não localização às vésperas do início do julgamento, há de reconhecer o prejuízo gerado à atuação da acusação, que consignou em ato o protesto pela falta de testemunha, ensejando a anulação do julgamento. Artigo 564, inciso 6 do Código de Processo Penal. Apelo provido, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, processo do ano de 2017. Colação também decisões, excelência, deste ano, 2024, extraída a partir do agravo regimental no recurso especial 1989459 da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que manteve por unidade a anulação de júri, também em favor do Ministério Público, que quanto uma testemunha com cláusula de impossibilidade não foi encontrada, e o julgamento foi feito sem a sua presença. Enfim, excelência, esses são os argumentos preliminares que havia de expor aqui para solicitar o reconhecimento da nulidade da sessão de júri. Espero, sinceramente, que esse direito não seja apenas reservado ao Ministério Público, como vimos nos julgados precedentes. Passamos agora ao mérito recursal. No que tange, excelência, ao mérito recursal, a decisão do veredicto do júri se mostra também manifestamente contrária à prova dos autos, principalmente contra os depoimentos das testemunhas de acusação, colhidos em sede de audiência de pronúncia. Nos autos, resta a transcrição dos depoimentos das testemunhas de forma pormenorizada, comprovando o que se discute. A título de exemplo, a testemunha Antônio Eduardo de Brito, genitor da vítima, testemunha arrolada pelo Ministério Público com caráter de imprescindibilidade, afirmou em audiência de pronúncia, depois de ser indagado pela magistrada, aos 13 minutos e 21 segundos, se viu quem havia atirado no seu filho. Aos 13 minutos e 22 segundos, a testemunha respondeu, não, mas quem atirou mesmo, todo mundo fala lá que quem atirou mesmo foi o Marco, que seria o Marciliano, porque ele tinha uma dívida com esse Gugu, que era o apelido do Marciliano. Posteriormente, a juíza pergunta, então quem atirou mesmo foi ele, aos 13 minutos e 27 segundos. Aos 13 minutos e 30 segundos, a testemunha responde, o pessoal estava comentando, eu não vi na hora dos tiros, entendeu? A juíza, aos 13 minutos e 34 segundos, indaga, o senhor não viu? Aos 13 minutos e 35 segundos, a testemunha responde, não, na hora dos tiros eu não vi de jeito nenhum, mas quem atirou com certeza foi ele, foi o Gugu. Já, excelência, a testemunha Gesiane Barbosa dos Santos, ex-companheira da vítima, respondeu quando questionada pela juíza aos 5 minutos e 13 segundos do seu depoimento, se eram os dois armados, se eram só. A testemunha respondeu, eu não sei, porque como eu estava de costas, eles chegaram nas minhas costas, por detrás de mim, então eu não virei nem para o lado, nem para o outro. Parado eu fiquei, com a minha filha no colo. A minha filha só tinha 1 ano. Não obstante, mais à frente, quando indagada pelo promotor de justiça, aos 11 minutos e 33 segundos, se ela havia visto quem atirou, a testemunha respondeu aos 11 minutos e 33 segundos. Não. Depois o promotor pergunta novamente, 11 minutos e 35 segundos. A senhora conhecia os dois antes? A testemunha voltou a responder. Não, não conhecia. Aos 13 minutos e 37, o promotor pergunta, nunca tinha visto? A testemunha respondeu não.
Aos 11 minutos e 38 segundos, o promotor pergunta novamente, mas a senhora chegou a ver qual deles tinha tirado? Aos 11 minutos e 42, a testemunha responde, não vi, não. Aos 11 minutos e 42 segundos, o promotor pergunta de novo, a senhora estava de costas? A testemunha responde, estava de costas, eu não via. Aos 11 minutos e 45, o promotor volta a perguntar, também não viu se estavam armados? A testemunha responde, não vi quem estava armado. Por fim, outros desembargadores, a testemunha Liliane Ribeiro Rodrigues, vizinha da vítima, respondeu quando indagada pelas vidas se havia visto a cena do crime. Aos 1 minuto e 56 segundos do seu depoimento, ela respondeu, eu não vi. Eu vinha passando na hora, vi só eles conversando. Não vi no momento que aconteceu, eu vi o povo comentando. E eu estava indo para o trabalho do meu marido, com o meu filho de colo na época. Posteriormente, a juíza indaga a testemunha quanto à divergência ao exposto em sede policial. Aos 6 minutos e 9 segundos, a testemunha responde, porque a minha cunhada, meu cunhado, pediu na época para a minha delegacia. Eu fui, mas eu não vou falar, porque eu não vi. Eu estava no trabalho do meu marido. Aos 6 minutos e 24 segundos, a testemunha responde, eu não vi. Eu não estava lá, quando indagada pela juíza. Aos 6 minutos e 43 segundos, a testemunha, não, porque a juíza indagava sobre a contradição. Aos 7 minutos e 7 segundos, a juíza, a senhora não estava com a Iranilda? A testemunha, não. A gente foi para a delegacia, elas me chamaram para ir depor. A juíza, mas no momento do crime, a senhora estava lá? Aos 7 minutos e 15 segundos, a testemunha, não estava lá, eu estava no trabalho do meu marido. Ou seja, excelência, as testemunhas não viram nada da cena do crime, apenas especularam em seus depoimentos devido à tomada de conhecimento da discussão anteriormente existida entre eles, que os próprios réus confirmaram que tiveram uma discussão. Não obstante não terem sido os réus identificados como executor da vítima, há de se expor que o réu Marciliano, desde o início da acusação, vide folha 18 inquérito policial, atribui a execução da vítima à pessoa de Rafael, o qual não foi identificado e ouvido pela polícia, momento que saía da sua residência no dia e hora do delito para ir no mercadinho próximo, quando viu Rafael efetuar disparos contra a vítima. A falta de diligências relativas à pessoa de Rafael, o qual, segundo os próprios acusados expuseram nos autos, veio a óbito em 2012, compromete a busca pela verdade real dos fatos. Dessa forma, fica a seguinte indagação. Não poderia a acusação estar recaindo sobre os acusados para que o delito não ficasse na impunidade? A defesa vê como uma possibilidade. Ora, excelências, data máxima vênia. São 3 testemunhas de acusação que não identificaram quem executou a vítima. Não obstante, os acusados à época do delito não foram sequer presos em flagrante do crime, bem como os termos de reconhecimento dos acusados constantes dos autos não podem ser considerados, já que não respeitaram o inciso segundo o artigo 226 do CP. Os veredictos de júri... Bruno? Sim. Está terminando seu tempo. Certo. O veredicto dos jurados baseou-se em provas insuficientes e contraditórias, extraída a partir do inquérito policial e da vida pregressa dos acusados, antecedentes criminais, consubstanciando a decisão dos jurados, o enunciado do artigo. Então, eu vou direto ao pedido. Por todo exposto, requer, excelência, a anulação da sentença, a realização do novo júri ao apelante José Mota da Silva ou a sua absolvição em face são essas as razões que eu haveria disposto aqui, excelência. Muito obrigado. Obrigada, doutor Bruno. Com a palavra, doutora Elizabeth. Senhora presidente, né, senhora desembargadora presidente, senhora desembargadora, senhor desembargador relator, desembargadora relatora, né, senhor juiz convocado, senhor advogado que acabou de fazer a sustentação ao laudo da apelação promovida pelo réu Josemar Mota da Silva, senhoras e senhores servidores e mais presentes. Tratam-se os autos de apelação criminal interposta por Marciliano Gomes da Silva e Josemar Mota da Silva, que teve a sua defesa oral agora, contra a decisão proferida pelo Conselho de Sentença da Terceira Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, que os condenou, respectivamente, pela prática de homicídio duplamente qualificado e homicídio qualificado. Ao que se constata, o réu Josemar Mota da Silva, em base à sua defesa, preliminarmente, como se ouviu, pela nulidade da sessão de julgamento, por cessamento de defesa, decorrente da ausência de oitiva de testemunhas arroladas como caráter de imprescindibilidade,
e já no mérito sustenta a nulidade do veredito por ser manifestamente contrário à prova dos autos. Pois bem, em exame dos autos, com toda a acuidade, a Procuradoria de Justiça manifestou sobre as razões recursais as folhas 481 e 496 dos autos, opinando ao final pelo conhecimento e pelo improvimento dos recursos. Assim, excelências, mesmo diante dessas argumentações trazidas pelo ilustre advogado, né, que procurou demonstrar a possibilidade de procedência do recurso apresentado, acolho em todos os termos o posicionamento que o Procurador de Justiça, José Maurício Carneiro, emitiu em manifestação nos autos, para concluir no sentido do conhecimento e do improvimento dos recursos. É como manifesto. Muito obrigada, doutora Elizabeth. Com a palavra, desembargadora Ângela. Muito obrigada. Parabenizando o doutor Bruno Cerqueira Domingues e doutora Elizabeth. Peço vênia a trinca para ler apenas a emenda sem a verbetação. Cuidam os autos de apelações criminais interpostas pelos réus Josemar Mota da Silva e Marciliano Gomes da Silva, em face de sentença proferida pelo juiz de direito da terceira vara do júri da comarca de Fortaleza, que, seguindo decisão do Conselho de Sentença, condenou-os pela prática do crime de homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, 2 e 4, sendo o inciso 2º apenas para Marciliano, com reconhecimento de participação de menor importância em relação ao recorrente Josemar. A pena de Marciliano Gomes da Silva foi fixada em 22 anos de reclusão e a de Josemar Mota da Silva, 11 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão. Não houve substituição das penas corporais por restritivas de direito, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade apenas para Josemar Mota da Silva, que estava respondendo ao processo em liberdade, e desde então não sobreveio qualquer fato novo que justificasse o restabelecimento de sua prisão preventiva. Josemar Mota da Silva requer, em preliminar, o reconhecimento da nulidade da sentença, tendo em vista a ausência da oitiva de testemunhas em plenário, em especial uma testemunha arrolada com caráter de imprescindibilidade. No mérito, pugna pela anulação do julgamento, aduzindo que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Por fim, requer a absolvição do apelante por ausência de indícios mínimos de autoria. Marciliano Gomes da Silva, por sua vez, pugna pela anulação do julgamento por ser manifestamente contrária às provas dos autos e, subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena. O efeito devolutivo em apelação contra a decisão do Tribunal do Júri restringe-se ao fundamento especificado na interposição do recurso, até o dato súmula 713 do STF. No caso dos autos, consta na ata da sessão do júri, folhas 382 e 83, a interposição do recurso com fundamento no artigo 593, 3, a linha D do Código de Processo, não sendo possível o conhecimento do recurso na parte em que alega nulidade posterior à sentença, tendo em vista que tal hipótese encontra-se prevista em outra linha do mesmo dispositivo legal. Ainda que o recurso fosse conhecido neste ponto, não procede a argumentação defensiva, pois a testemunha em questão foi arrolada pela acusação e, apesar de ter comparecido à sessão de julgamento, não foi ouvida, em razão de sua dispensa por parte do Ministério Público, inexistindo qualquer prejuízo à defesa. Além disso, a matéria foi alcançada pela preclusão, tendo em vista que a defesa não se insurgiu durante a sessão plenária. Com efeito, as nulidades relativas ou absolutas ocorridas durante a sessão do julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguídas no momento em que se verificam, sob pena de preclusão, ex-vi do artigo 5718 do Código de Processo. Em atenção ao princípio da soberania dos vereditos, somente se admite a cassação ou anulação da decisão do Conselho de Sentença quando totalmente divorciada do caderno probatório. A valoração da prova do crime doloso contra a vida é competência do Tribunal do Júri, de forma que, em sede recursal, cabe analisar tão somente a razoabilidade da decisão dos jurados, sem exame profundo dos fatos, sob pena de se ofender o mencionado princípio constitucional. Assim sendo, em relação ao pedido de anulação do julgado, verifica-se que as provas coligidas na fase inquisitorial e durante a instrução criminal
revelam-se robustas e contundentes, aptas a dar suporte à decisão do Conselho dos Sete acerca da materialidade e da autoria imputada aos recorrentes, sendo os nomes de ambos mencionados pelas testemunhas como autores do delito. Em relação à dosimetria, verifica-se que a pena de Marciliano Gomes da Silva foi corretamente fixada, tendo o magistrado se utilizado de fundamentação idônea para considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do delito, exacerbando a pena base de acordo com os parâmetros fixados pela jurisprudência. Na segunda fase, considerou corretamente a segunda qualificadora como agravante do delito, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como reconheceu a reincidência. Assim, não há o que alterar no cálculo da pena, nem no regime inicial imposto aos réus. Recurso de Josemar Mota da Silva, parcialmente conhecido, e na extensão desprovido. Recurso de Marciliano Gomes da Silva, conhecido e desprovido, é como voto. Obrigada, desembargadora Ângela. Como voto, doutor Cid? Confirmo o voto provisório, excelência. Acompanhando a desembargadora relatora. Obrigado, doutor Cid. Como voto, desembargadora Marlúcia? Acompanho a relatora, presidente. Muito obrigada. Retornando, não é isso? Segunda chamada. 4.24. É a apelante, né? O Ministério Público do Estado do Ceará. É a apelação, 4.24, apelação, sequência 308669 de 75/2018, da relatoria da desembargadora Marlúcia. Está em mesa, né? Está em mesa, desembargadora, né? Sim, pois não. Quem requereu a sustentação, o apelante é o Ministério Público, certo? E quem requereu a sustentação oral foi o advogado de defesa, não é isso? Isso. Exato, excelência. Excelência, questão de ordem, só para esclarecer. O colega que fez o recurso junto comigo, doutor Carlos Eduardo. Doutor, só um minuto. Está me ouvindo? Estou ouvindo, só que a desembargadora Marlúcia. Senhora, desculpa. Só que foi assim, foi... Doutor, é o seguinte, que a desembargadora Marlúcia, com a palavra a desembargadora Marlúcia, pode falar. Senhora. Doutor, como é seu nome? Sandro Silva. Sandro Silva, está habilitado, doutor? Doutora, veja, eu estou habilitado nesse processo, eu quem fiz o tribunal do júri, estou na ata, e o doutor Eduardo, Carlos Eduardo, ele fez o subestabelecimento, até eu falei com a secretaria, estou aguardando desde 9 horas da manhã, e terminou passando, falando de doutor Carlos Eduardo, e terminou dizendo que ia para o final, eu fiquei aguardando, para a deliberação de Vossa Excelência. Então, o doutor regulariza a representação, né, em 5 dias? Sim, senhora. Bom, sim, senhora. Bem, mas, de qualquer maneira, vai se habilitar sem ter, né? Eu vou fazer a leitura tão somente da verbetação, uma vez que se trata de recurso do Ministério Público e a sustentação oral foi requerida pela defesa. Homicídio qualificado tentado. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, combinado com o artigo 14, incisos 2 e artigo 29, todos do Código Penal. Recurso ministerial. Absolvição pelo Tribunal Popular do Júri. Vou interromper, porque equivocadamente eu me antecipei. Não, foi não. O senhor ainda insiste com a sustentação oral? Excelência. Foi ela, porque mesmo assim a desembargadora foi desprovido o recurso do Ministério Público. É isso. O pleito para anulação do julgamento por resultado afrontoso à prova dos autos. Impossibilidade, não reconhecimento da autoria delitiva, veredito absolutório, embate de provas em sentidos contrários, conselho de sentença, plena liberdade de escolha, princípio constitucional da soberania dos vereditos, súmula 6 do TJCE, recurso ministerial conhecido, porém improvido, sentença absolutória mantida. Certo, doutor Pode Carlos? indagar, né? Se ele Pode, ainda doutor insiste na O senhor ainda insiste? Não, doutora Andréa, nesse caso aí vamos ganhar
tempo para todo mundo almoçar, viu? Uma satisfação, falando aqui do estado de Pernambuco, viu? Uma satisfação aí sempre atuar no estado do Ceará. Tá, pois não, doutor. Viu? Muito obrigado, senhores demais desembargadores, viu? Uma satisfação muito grande. Boa tarde a todos. A sequência, agora. 4.55, apelação 051, 4925, dígito 16, 2011. É assistente, né? Doutorando Beatriz, se encontra em sala? Prejudicado, né? Relatoria do desembargador Henrique, né? Se eu quiser dizer o resultado, desembargador Henrique, relatar o resultado. Proclamar. É o 4.55. Apelação 051, 49, 25, dígito 16. Negar provimento às apelações criminais, declarando extinta a punibilidade de Jean Sidney de Oliveira, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa nos termos do... Tá, muito obrigada. Confere aí, Wellington. Vamos para os destaques, né? Apelação de sequência 30267771, 2018, a minha relatoria, adiado. Exatamente. 4.65, apelação 00-12360, diz 92, 2018, também da minha relatoria, adiado. Apelação 466-01-75-474, dígito 3, 2018. Da minha relatoria, adiado. 4.77, apelação 025-82-46, dígito 62, 2020, também da minha relatoria, adiado. Agora, processos pendentes de julgamento. 3.19, habeas corpus 063, 0217.95, 2024. Habeas corpus do desembargador Henrique. Quem falta votar? É o número 19, É. Doutor Ângelo, foi? Doutor Ângelo. Foi. Eu fiz, né? E compra aplicação de cautelar. Porque, nesse caso, eu verifiquei que a quantidade não é tão irrisória. Foram 440 gramas de maconha e 273 gramas de cocaína. Então, eu peço uma vênia respeitosa para entender que, neste caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente em relação à quantidade de drogas apreendidas. Eu coloquei aqui no chat, né, desembargador Henrique, um votozinho do ministro Ribeiro Dantas e do magistrado convocado Jesuíno Risato. O senhor mantém? Mantém. Aqui, decreto, eu busco o direito é bom que mesmo fato de visões diferentes. Eu não acho que é grande quantidade que realmente ocorreu. O motivo da decretação da prisão preventiva que nós devemos olhar é o decreto de prisão, que é singelamente desse jeito. Cuida-se os autos
que o autuado estava praticando crime de tráfico de droga quando a prisão em flagrante, porquanto mantido e guardava em imóvel que se encontrava considerável quantidade de entorpecente, que não há, eu acho considerável aquele primeiro 20 quilos, 10 quilos, 1 quilo, bem como apetrecho destinado a ilegal mercância de droga, ou seja, denotando sua periculosidade. O motivo do crime, da decretação da prisão, foi questão de ordem pública em razão da periculosidade do agente. E nós estamos cansados de saber que a periculosidade é a ordem pública, por si só, a gravidade abstrata do delito, não é suficiente para decretar prisão preventiva, como o Supremo tem declarado reiteradas vezes, que revela-se flagrantemente incondicional. E, inclusive, um decreto com 3 linhas dessas, eu não posso referendar. E o Congresso, essa questão de ordem pública, de periculosidade, enquanto o Congresso não definiu o que é isso, que está hoje abstratamente, nós vamos ter que ter essa interpretação, cada um entende de uma maneira. Mas já tem um projeto do então senador Flávio Dino, que ele diz exatamente o que é periculosidade do agente em relação à petição dessa prisão preventiva. O decreto está em tramitação, ele faz a justificativa, que eu não vou ler aqui, já está tramitando no Congresso e vai resolver todas essas querelas. E eu não acho que o decreto desse que diz pela periculosidade do agente seja o decreto de uma prisão preventiva, quando o STF diz, o STJ diz que a gravidade do delito não é suficiente para uma decretação da prisão preventiva. São pessoas primárias, de boas antecedentes, estavam cometendo crime, estavam, segundo o flagrante aqui, a acusação, estavam, mas existem as cautelares diversas da prisão, eu acho que não está, essa prisão não está devidamente justificada. Pois não é que não estava. Mas sem delongas, presidente, eu mantenho por esses fundamentos que constam no meu próprio voto, que pela substituição da prisão pelas medidas cautelares. É o meu termo. Eu acompanho Vossa Excelência, Wagner Henrique. Maioria. Obrigado, Madeline. Depois parte de 1 hora. No raciocínio já está difícil, aí é que fica difícil. Mas vamos lá. O próximo? O próximo. 3.56, habeas corpus 062, 9835, dígito 05/2024. É da relatoria da desembargadora Ângela. Senadora Marluce. Vou tentar abrir aqui. Sim, a minha manifestação foi nos seguintes termos. Concordo que não há atuação de ofício do juiz de origem. Porém, com a devida vênia, entendo por divergir do voto provisório, posicionando-me favorável à concessão da ordem, por entender que, embora o réu responda por outra ação penal, estava há cerca de 2 anos sem notícias de ter voltado a delinquir, sendo que os fatos narrados na ação de origem não denotam gravidade concreta relevante, a ponto de justificar a utilização da cautelar mais gravosa. Nessa perspectiva, considerando também que o próprio órgão ministerial de origem se posicionou favorável à decretação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo ser mais aconselhável à espécie revogar a prisão preventiva
e impor ao paciente as seguintes medidas cautelares: proibição de ausentar-se da comarca sem autorização do juízo processante, recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, monitoração eletrônica, as quais deverão ter sua necessidade reavaliada periodicamente pelo juízo processante, nos termos do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. É o meu entendimento. Posso falar? Desembargadora Marlúcia, de fato, aqui eu me foquei na questão não foi de ofício, não. Na custódia, o Ministério Público requereu a prisão preventiva. Sim. Posteriormente, o advogado entrou com pedido de revogação e o Ministério Público manifestou-se sem caráter vinculativo. Quanto a esse ponto, nós não divergimos. Sim. Em relação à aplicação das cautelares, eu vou ler só uma pequena parte do voto, que diz o seguinte: apesar de, posteriormente, nos autos de pedido de revogação de prisão preventiva número tal, o Ministério Público tenha se manifestado favorável acerca da substituição da cautelar por outras medidas cautelares, o juiz verificou que o paciente estava cumprindo medidas cautelares diversas com monitoramento eletrônico quando veio a praticar esse novo crime, nos autos do processo. Supostamente, né? Veio a praticar. Né? Isso, supostamente, isso. Tanto nesse quanto no outro, entendendo ser necessária a sua segregação. Na verdade, eu achei que e continuo achando que as medidas cautelares são insuficientes para combater a reiteração delitiva, já que ele estava sob cautelar quando veio a ser flagrado de novo praticando esse delito. E é nesse sentido que eu compreendo que ainda persistem os requisitos do 312 que são inadequadas às cautelares diversas, respeitando naturalmente a posição de Vossa Excelência. Está certo. Doutor Cid? Me filio ao voto zerado favoravelmente à relatoria. Está certo, Cid. Então, maioria vencida a divergência. Ordem conhecida e denegada. 3.68. Habeas corpus 062, 97, 99, dígito 60, 2024. Da relatoria do doutor Cid. Quem falta votar? Desembargadora, eu não votei porque eu estou pedindo vista. Ah, tá certo. Desembargadora Marlúcia pede vistas. Ordem conhecida e denegada com expedição de recomendação ao magistrado primeiro. Vistas, desembargadora Marlúcia. 062, 9799. Com expedição de recomendação. Agora falta a votação ainda dos demais. Ela pediu vista. Sim. 3.70, 062, 9920, dígito 88, 2024. Também da relatoria do doutor Cid. Deixa eu tomar. Quem falta votar? Madeline. Gostaria de ver. Foi votado, né? 2088. Já foi Já votado. Já. Foi. Completo. Foi votado, ok. 3.71, habeas corpus 063, 0189, dígito 30, 2024. Da relatoria do doutor Cid. Eu acompanho o relator. Acompanha, né? Então, sim. Ordem conhecida e denegada. Essa apelação da minha relatoria é 00-104-34, dígito 87. É falta de desembargadora Ângela. Votar. Aguardando julgamento. Qual é o 0? É o 00-104-34, dígito 87, 2021. Ah, tá. É que foi adiado. Da sessão anterior, né? É. Aquela história do homicídio, lembra?
Eu me comuniquei no chat também com Vossa Excelência, Sim. trago aqui um julgado agora 18 de junho, do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que, no caso, a tese sustentada em plenário pela defesa foi negativa de autoria. Foi isso que a defesa sustentou aqui em relação a... Na verdade, a defesa sustentou que a apelada aqui não teria participado, não seria autora desse delito, que foi um delito gravíssimo, aqueles julgamentos pelo Tribunal do Crime, a pessoa foi sequestrada, foi submetida 2 dias a esse julgamento e consta nos autos. Mas o que eu estou sustentando é que a manifestação, a quesitação, a votação está contrária, na minha opinião, porque não acolheu ao que foi sustentado em plenário pela defesa. A defesa negou, sustentou negativa de autoria. Os jurados disseram que ela era autora. Então, foi nesse sentido que eu entendo que a soberania do júri não é absoluta, cabe ao tribunal não se imiscuir naturalmente na prova, nem no conteúdo probatório, mas verificar a compatibilidade entre o que foi respondido e o que foi sustentado. Ora, a defesa nega a autoria, os jurados reconhecem que ela é autora. Então, há uma incompatibilidade no que eles votaram e o que foi defendido, e o motivo. É nesse sentido que eu me coloco. Mas eu mantenho o meu voto, porque eu acho que a participação e a acusação não trouxe efetiva prova de participação da ré no crime comento, botando assim uma mera participação que um grupo de WhatsApp que transmite em vídeo é suficiente. Então, até a participação da ré foi diferente dos demais acusados, entendeu? Não, então, nem só pelo peso da absolução. Né? Exatamente. Estou entrando até na prova mesmo. Doutor Cídios? Mantém, né? Maioria, né? Por maioria. Conhecido desprovido, sentenciante. Porque eu entendo que a resposta dos jurados foi contrária à prova dos autos. Defesa arguiu negativa de autoria e ela admitiu a autoria para depois absolver. Apelação, sequência 3 zeros, 2451, dígito 73, 2010. Da relatoria da desembargadora Marlúcia. Só a desembargadora Andréia, que não votou, é aquele, né? Aquele que foi disponibilizado já. Então foi por isso. Foi. Então. Eu vou acompanhar, então, então acompanha a eminente relatora. Acompanha a eminente relatora. É aquelas coisas honorários, né? Da procuradoria. Sim. 4.50, apelação 00543, dígito 05, 2020. Relatoria do desembargador Henrique. Você está achando que está muito gelado, não? Eu estou aqui. É porque quando a sala estava cheia, estava com calor, aí depois que você esvazia. Eu mantenho meu voto. Já está no chat, né? Eu também mantenho o que eu coloco em relação à negativa de participação do Correio Yuri. Eu verifiquei aí que há como vinculá-lo ao delito, né? Cito aí as páginas.
Mantenha os termos da companheira relatoria. Maioria. Apelações criminais conhecidas, provimento total em relação ao apelante Antônio Yuri Bessa Diógenes e parcialmente provido em relação aos apelantes Marcos Paulo Lima dos Reis e Thales Holanda de Souza. Absolvição do Correio Yuri. Nesse caso mudou, não foi a trinca os jogadores? Né? Ah, tá certo. Que foi adiado de outra sessão. Ah, tá. Tá certo. Presidente estava de férias. Aí foi para revisão. L. Absolvição do Yuri Bessa de hoje. É, 4.58, 021, 0564, dígito 09, 2023. É da minha relatoria. É a receptação, né? Nesse caso também existe uma situação peculiar, porque é um armamento artesanal, não é nem uma arma que se pudesse até vender, se fosse o caso, é uma arma artesanal, cujo fabrico pressupõe o comércio ilegal. Então, não é só por entender que na receptação, nesse caso, como naquele outro da numeração raspada, as armas em questão, elas têm essas distinções. Naquela outra era raspada e aqui é uma arma artesanal. Então, penso que a origem ilícita dela é a própria natureza dela, né? Vai motivar isso aí. Se é artesanal, ele pode ter feito. Eu mantenho o meu. Votou sim. Sim. Recurso conhecido, parcialmente provido por maioria. 4.63. Sequência 3 zeros. 8997, dígito 05, 2018. Também da minha relatoria. É apelante Emerson Cris Mendes Lima. Ah, não, acho que esse eu adiei. Não? Não? Ah, é, né? Ah, sim, tá certo. O réu, se ele não soubesse da ilicitude, ele não enterraria a arma, né? Também na mesmo sentido. Exato, pode a primeira receptação. Mas foi segundo. De arma de fogo, né? Sim. Maioria, né? Maioria, né? E parcialmente provido. (4.90), apelação 022-51-76, dígito 49, 2023. É relatoria da desembargadora Ângela. Não? Bom. 3308, né? Tem outro voto antes, é isso? Outro processo antes? 4.90. Aquele da desembargadora André que foi adiado. Tá certo. Pronto. Agora é o 7649. 7649, da desembargadora Ângela. Sim, é o 7649. Eu estou divergindo, né? A desembargadora já teve.
custo de 2 garrafas de uísque, porque o princípio da insignificância, não é isso? Foi a certo. Pronto, recurso conhecido e desprovido. O Ministério Público recorreu dessa absolvição com base no princípio da insignificância. Então, eu acompanho a relatora. É o 7649. Não, eu vou anotar. Eu vou anotar porque não é. Sinceramente, não. Eu vou trazer aqui a tabelinha. Eu pago. Almoço com direito a açúcar e sobremesa. 4,97, apelação. Só tem que correr. Sequência de 4.384 de 71, 2018. Também da relatora da desembargadora Ângela. Esse aí é o seguinte. Desembargador, eu também fiz aí divergir, né? Por considerar que é caso de não provimento do recurso ministerial, guardando coerência com outros casos semelhantes, julgados anteriormente, considerando que inexiste comprovação que o item supostamente receptado tenha origem ilícita, não sendo suficiente para fins dessa conclusão que a venda tenha se dado em local indevido. De ofício, entendo que seja o caso de ajustar a dosimetria da pena, porque não é possível somar as penas de reclusão, tráfico privilegiado, com a de detenção, posse de arma de fogo. Em relação ao segundo tópico, realmente tinha passado. Eu não tinha verificado a soma e eu já refiz. Inclusive, semana passada, eu acho até que eu tinha feito uma observação dessa, não foi? Do desembargador Henrique. Isso aí eu já corrigi, desembargadora, pode olhar aqui. Então, reformulando de ofício a dosimetria só atinente ao concurso material de crimes, o que faz com que se reduza para 2 anos e 8 meses, porque pega 1 ano e 8 meses do privilegiado, mas eu mantive a receptação com 1 ano, dá 1 ano mais 1 ano, dá 2 anos e 8 meses, e 1 ano de detenção em relação à posse, né? É posse ou é porte? Deixa eu olhar aqui. Não, mas foi posse de arma suprimida. Ela mantém a posse e mantém a receptação. Só que aí eu corrigi a soma. Certo. Mas eu entendo que não cabe o reconhecimento da receptação, né? E absolvo pela receptação. Aí eu mantenho esse entendimento. E eu mantenho, inclusive, a gente acabou de debater sobre isso. Sem necessidade de maior debate. Aí nós só em relação ao crime de receptação. Mantenha o professor, com a relatoria. Eu queria aproveitar, porque eu não estava presente na sessão que foi festejada os 40 anos de magistratura da desembargadora Marlúcia. Fiquei assim, tão emocionada, não consegui nem falar nada. Ainda fizeram meu gabinete. Passaram 2 ou 3 meses, né, planejando a comemoração. Olha, fizeram um levantamento sobre a minha trajetória profissional. Um dos participantes do apanhado de tudo e da homenagem, aí chamaram minha família, alguns amigos e tudo, então foi muito emocionante. Né? Que maravilha. Aí fiquei triste não ter participado. Fizeram até, o meu assessor fez até uma poesia falando sobre toda a minha trajetória, não só profissional, mas a trajetória de vida. O desembargador Henrique assistiu aí, foi muito emocionante. Eu também estou completando, né, neste ano, 45 anos de formatura. Que beleza, parabéns. Significativo para mim, né? Olha, mas obrigada, desembargadora Andréa. Foi também 6 anos. 6 anos do nosso processo. Que maravilha.
Foi dia 13 de julho. Exatamente. E parabéns também. Assumimos no mesmo dia. E que Pra minha felicidade honra. estarmos aqui, né, nessa Câmara. Eu queria também parabenizar a desembargadora Marluce, né? Eu também conheço a sua trajetória e realmente eu só tenho que aplaudir, de dedicação, de tudo. Eu também vou fazer 40 anos. Sim, de Ministério Público, né? É. Fizemos concurso na mesma época, no mesmo concurso. E sempre aqui dizer que aqui é um aprendizado, principalmente, assim, né? Vocês dois. Assim, obrigada. Obrigada. Tudo de bom, né? Tudo de bom, desejo para o senhor. Obrigada a todos. Né? Obrigada. Obrigada. Todos Um aqui. abraço aí em todos, né? E uma boa semana. Doutora Elizabeth, tão nova, né? Tão nova. Parabéns, doutora.